Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Você tem as expectativas proféticas corretas a respeito de Israel? E quando digo Israel, quero dizer tanto a terra de Israel quanto o povo de Israel em termos gerais. Falo do povo judeu. Quando olhamos para as profecias, nós podemos ter certeza de que Deus vai agir poderosamente nos últimos dias e Ele vai levar um remanescente a ter fé, especificamente 1/3 do povo judeu. E fé significa receber, aceitar o Evangelho. Nós sabemos que o profeta Zacarias diz que, nos últimos dias, quando Israel estiver cercada por inimigos, toda a nação vai se voltar em batalha contra Jerusalém e contra o povo judeu. Nós sabemos que o Messias virá, e estou falando sobre sua segunda vinda. E ele vai libertar seu povo da antiga aliança. Zacarias diz assim: eles vão olhar para aquele que foi traspassado e vão recebê-lo. Eles vão lamentar sua primeira vinda, quando ele morreu na cruz. Eles vão recebê-lo. E depois, exatamente como o Messias ensinou no final de Mateus 23, nós sabemos que o reino se estabelecerá. Deus é fiel. E se olharmos não apenas com olhos proféticos, mas também com olhos naturais, podemos ver que, como os profetas disseram, Deus vai levar o povo judeu de volta às fronteiras de Israel. E é exatamente isso que está acontecendo. Está até aumentando. E tudo começou já há algum tempo. Mas não se engane, mesmo que grande parte do mundo, como por exemplo as Nações Unidas, não sejam a favor do povo judeu habitando a terra de Israel, toda a terra prometida, isso não faz nenhuma diferença para Deus, pois é o que vai acontecer, o que já está acontecendo. Então, deixe-me perguntar novamente. Você tem as expectativas proféticas corretas a respeito de Israel? Pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 11. Muitas vezes, quando estou comentando sobre Israel com um grupo, recebo uma resposta muito decepcionante das pessoas. Elas dizem coisas assim: mas esse é o Antigo Testamento. Mas essa é a palavra de Deus, é a Escritura. Ou seja, pensar assim porque algo está escrito na Tanar, a Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, que isso já não é válido, que foi abolido. Isso, meu amigo, é uma heresia. Toda a palavra de Deus é relevante hoje. Mas quero chamar a sua atenção que o que estarei comentando aqui vem do Novo Testamento. Vem de um autor, e esse é o apóstolo Paulo. Assim, olhe comigo no capítulo 11 do livro de Romanos. Nós começamos esse capítulo na semana passada, e nas 2 próximas lições, nós veremos algumas coisas importantes sobre o que devemos esperar sobre Deus agindo na terra de Israel, e também entre o povo judeu, de forma que eles sejam levados a ter fé e para que os propósitos de Deus possam ser realizados. Sem um remanescente de Israel, o reino não vai começar. Então, iniciemos e abra o livro de Romanos, capítulo 11. E vamos começar com o versículo 11. Paulo está escrevendo, diz essas palavras: portanto, eu pergunto, e o assunto é de fato o povo judeu, e fez essa pergunta: eles tropeçaram para que caíssem? Há professores que dizem que Israel quebrou a aliança e Deus os rejeitou, substituindo-os por outras nações. Será que é essa a perspectiva do apóstolo Paulo? Será que é isso que aprendemos no Novo Testamento?
Então Paulo fez a pergunta: eles tropeçaram? Sim, eles tropeçaram. Mas será que eles tropeçaram de forma que acabaram caindo? Ou seja, será que eles se afastaram dos propósitos de Deus, não sendo mais seu povo da aliança? Será que eles foram substituídos ou foram simplesmente eliminados? Será que é essa a perspectiva correta? Não é. Observe a resposta de Paulo a esta pergunta. Eles tropeçaram para que caíssem? E ele usa uma conhecida forma de negação, escrevendo mi geneto, que significa de jeito nenhum. Essa frase significa não existe essa possibilidade. Então, se alguém te disser que Deus substituiu o povo judeu por outras pessoas, por outras nações, que ele os deixou de lado, que não há mais relevância na terra de Israel, essa pessoa está errada. Essa pessoa está falando uma heresia. Essa pessoa não está baseando suas observações no que a Escritura diz especificamente aquilo que nós devemos esperar. Paulo tem uma perspectiva. Paulo tem uma expectativa. Por quê? Vou te dar um exemplo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, Paulo está falando e ele diz aos crentes assim: vocês não precisam que eu escreva para vocês, irmãos. Ou seja, irmãos e irmãs na fé, vocês não precisam que eu escreva para vocês sobre os tempos e as épocas. Aqui ele está falando sobre o fim dos tempos, sobre o que vai acontecer. Por quê? Porque os profetas já falaram sobre isso. Os profetas já revelaram sobre isso. Então, se você é uma dessas pessoas que pensa assim, sabe, isso está no Antigo Testamento. Você está em conflito com o que Paulo acreditava. Quando Paulo fala sobre as Escrituras, ele está falando principalmente sobre o Antigo Testamento. E o que o Antigo Testamento diz com relação aos últimos dias, esses tempos e épocas, tudo que ele escreveu, todas essas coisas ainda são relevantes. Elas serão cumpridas. E é por isso que estamos vendo o que está acontecendo no mundo hoje. O mundo está passando por uma separação entre aqueles que são movidos pela fé e aqueles que rejeitam a fé, aqueles que vivem uma vida rebelde. E uma das coisas que Deus usa para mostrar quem, de fato, é seu povo da nova aliança, ele usa a terra de Israel e o povo de Israel. Estou falando do povo judeu de maneira geral. Se nós não tivermos a expectativa certa em relação à terra de Israel e ao povo de Israel, vamos perder o que Deus está fazendo nos dias de hoje. E o motivo pelo qual isso é tão trágico é porque Deus está agindo e a fé exige que participemos com Deus, que nos juntemos no que Deus está fazendo. Isso é tão importante que cada vez mais vemos judeus retornando para a terra de Israel. Dessa forma, Paulo diz, sim, eles, ou seja, Israel, o povo judeu, eles tropeçaram, mas não pense que isso significa que eles se afastaram de Deus. Em seguida, ele diz, mas pela transgressão deles. E ele vai nos contar o que a transgressão deles causou. Novamente, nós precisamos ver isso do ponto de vista correto. Deus faz uma escolha. E Deus usará aquele que ele escolheu. A questão é, como? Eles podem se submeter. Tomara que isso aconteça. E quando nos submetemos à escolha de Deus e somos participantes obedientes nas coisas de Deus, nós seremos abençoados. Mas quando uma pessoa é escolhida por Deus, e lembra que nós falamos sobre o faraó, que foi escolhido por Deus para que ele fosse engrandecido no Egito e em todo o mundo. O faraó se rebelou contra tudo isso, mas Deus não rejeitou o faraó. Ele continuou a usar o faraó para atingir seu propósito, e a grandeza de Deus foi vista na vida do faraó. Como? Pela destruição do faraó. Pois Deus puniu o faraó, destruindo seu exército. E apesar do desejo do faraó, o povo foi enviado exatamente como Deus disse que no final aconteceria.
Pelo fato do faraó ter desobedecido, Deus ainda o usou. Mas porque ele foi desobediente, o faraó não rendeu a bênção. Ao invés, recebeu uma maldição. Por isso, ele finalmente foi destruído. Então Deus vai usar quem ele escolheu, e ele escolheu Israel. Mesmo que eles tenham tropeçado, mesmo que haja uma transgressão. Observe o que diz na segunda parte do versículo 11. Mas pela transgressão deles. O que aconteceu? Ele diz, veio a salvação das nações. Grande parte de Israel rejeitou. Porém, temos que entender uma coisa sobre essa parte do livro de Romanos, capítulo 11. É que Deus, que vai falar em termos gerais, ele está falando sobre Israel em geral. Sempre haverá um remanescente, uma exceção. E ele também está falando sobre as nações. Aqui, repito, ele está falando sobre as nações em geral, não sobre cada pessoa, mas num sentido geral. Então, o que aconteceu? Por causa da rejeição do Evangelho de Israel, esta mensagem de salvação, que é exatamente o que o Evangelho é, a única mensagem de salvação, tem sido dada a todas as nações. Isso significa que todos que fazem parte de qualquer nação o receberam? Claro que não. Mas o Evangelho foi adiante. O propósito de Deus, o que ele disse, apesar da desobediência de Israel, o Evangelho ainda foi proclamado. E muitas nações o receberam, graças a Deus. Então Paulo está nos ensinando um princípio. Olhe novamente o que ele escreve. Mas pela transgressão deles, qual é o desfecho? Veio a salvação das nações. E já vamos olhar para o próximo versículo. Veja o final do versículo 11. Para esta bênção, a salvação veio para a nação e Deus quer usá-la. Por quê? Para provocá-los, para torná-los ciumentos desse mesmo relacionamento com Deus, dessa mesma glória que está sendo mostrada através dos crentes de todas as nações. Israel deveria ser provocada, deveria ter ciúmes por isso. Continuando, Paulo diz no próximo versículo, versículo 12. Mas já que a transgressão deles é o quê? Ele fala sobre algo e usa uma palavra diferente. A riqueza do mundo. E o que entendemos disso? O que ele está dizendo é, por causa da rejeição de Israel, a mensagem do Evangelho enriqueceu o mundo. A verdade do Messias. O que o Messias fez foi proclamado em todo o mundo. De novo, repito, Deus seja louvado por isso. Então a rejeição de Israel, o seu tropeço, não frustrou o plano de Deus, não acabou com os propósitos de Deus. Deus foi capaz de continuar, mas Israel não foi abençoada. Israel, por desobediência, sofreu demais. Portanto, o que Paulo diz? Paulo diz que, como resultado disso, esta mensagem de salvação, esta riqueza da palavra de Deus, enriqueceu o mundo. E ele também diz, olhe agora na segunda parte do versículo 12, e a sua. E a próxima palavra significa falha, ou pode ser perda. A perda deles, a falha deles. O que fez que acontecesse? Ele diz, usando a mesma palavra, é a riqueza, a fortuna para as nações. Agora, olhem para o final do versículo 12. Ele faz uma pergunta. Ele diz, se essa rejeição, se essa desobediência, essa transgressão, essa falha, essa perda, trouxe a riqueza das nações, se elas se enriqueceram com a palavra de Deus e a salvação, ele diz, quanto mais significará a sua plenitude, a sua aceitação. E por que isso é importante? É importante porque esse versículo está nos dizendo algo, e espero que você possa discernir o que é. Esse versículo nos diz que Paulo antecipou, Paulo esperava que o povo judeu fosse trazido à plenitude de Deus por meio do quê? Por meio da mensagem do Evangelho. Vamos entender melhor. Não há um caminho para um judeu e um caminho para o gentio. A verdade de Deus é a verdade para toda a humanidade.
Então Paulo está antecipando, ele está esperando algo porque ele leu os profetas, ele ouviu o testemunho do Messias. E o Messias também nos mostrou que chegará um momento em que Israel vai se reconciliar com Deus. E nós sabemos como? Com muito sofrimento. Embora eu não esteja feliz com isso, não quero ver meus parentes passarem por dificuldades. Porém, o que Deus revela e os profetas revelam, este tempo necessário que Jeremias chama de um tempo de angústia para Jacó, é necessário. E qual é o resultado? Bem, em hebraico se diz assim, Etzerá Rio Yaakov, Romemena Yavasheia, que significa um tempo de angústia, de sofrimento intenso para Jacó. Ou seja, para o povo judeu. Mas a partir dele, ou por causa desse tempo, o que ele diz? Yavasheia, que significa ele será salvo. Então devemos antecipar profeticamente que chegará o momento em que Jacó, ou seja, o povo judeu, será salvo. Todos eles? Não, apenas um remanescente. E Paulo diz, olhe para o final do versículo 12. Ele diz, se a queda deles, o tropeço deles, a perda deles, os fizeram ricos, os enriqueceram por meio da verdade de Deus, por meio do evangelho das nações. Ele diz, quanto mais a plenitude deles, trazendo um remanescente deles para o povo da nova aliança de Deus. Versículo 13. E Paulo prossegue. Pois para vocês eu digo. A quem ele está se referindo? Às nações. Agora Paulo está falando isso porque ele diz, e enquanto eu for o apóstolo das nações, e continua, eu glorifico. Paulo aqui enfatiza ao usar a palavra glorificar, mas em toda a nossa fala, ele está enfatizando seu ministério. Por quê? Porque ele sabe de algo. Israel deveria ser uma bênção para as nações. E Paulo está se alegrando que Deus o chamou. Nós sabemos por causa da experiência que Paulo teve no caminho para Damasco, quando ele foi chamado para ser o apóstolo das nações, para testemunhar perante líderes e reis a mensagem do Evangelho. E como Deus usou o apóstolo Paulo, Deus seja louvado por sua fidelidade. Paulo está escrevendo o que o Espírito Santo o inspirou a escrever. E Paulo se alegra, enfatizando este chamado que ele recebeu como o apóstolo das nações. Agora, versículo 14. Ele quer ministrar às nações. Por quê? Ele diz, se de alguma forma eu pudesse provocar, eu pudesse causar ciúmes em minha carne. O que ele quer dizer com isso? Quando ele diz minha carne, ele está falando sobre seus parentes. Em outras palavras, quando ele diz minha carne, Paulo, como judeu, está falando sobre outros judeus. Ele quer dizer, eu quero seguir, concordar com a estratégia de Deus. O que seria isso? Bem, os gentios, por causa da rejeição de Israel, do tropeço de Israel, do fracasso de Israel, da perda de Israel, o evangelho chega às nações e Deus diz que pode provocar o povo judeu. Então Paulo está comprometido com o seu chamado para ser o apóstolo das nações. Por quê? Ele quer provocar, ele quer fazer ciúmes. Ele diz, minha carne, significando o povo judeu. E ele diz, olhe no final, e eu salvarei alguns deles. Esse é o desejo de Paulo, de ser usado por Deus para que, por meio de Paulo, uma parte do povo judeu também possa conhecer a salvação. Ele é o apóstolo das nações. Mas ele sempre teve aquele ponto fraco em seu coração pelo povo judeu. E posso sugerir uma coisa a você, nas palavras mais fortes possíveis. Você também deve ter um ponto fraco assim. Lembre-se do que estudamos lá atrás, no primeiro capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz, aqui o evangelho é dado primeiro ao judeu e também ao gentio.
E embora Paulo seja o apóstolo dos gentios, para onde ele vai? Ele chega em alguma cidade, e o primeiro lugar que ele visita, e você pode conferir isso, por exemplo, no livro de Atos, ele visita a sinagoga. Paulo, sendo o apóstolo dos gentios, ele sempre enfatizou falando desse evangelho também para o povo judeu. Agora, veja o que ele diz no próximo versículo, versículo 15, que será nosso último versículo. Ele diz aqui, versículo 15, pois se a rejeição deles, mas isso é momentâneo. Deixe-me dar um exemplo do que eu estou falando. Nós vemos que o povo judeu, os filhos de Israel, eles não foram fiéis a Deus. O que aconteceu? Bem, eu acabei de ler agorinha mesmo a profecia de Jeremias. Eles foram para o exílio. Deus os expulsou, mas para um tempo limitado, por 70 anos. E da mesma forma, Israel tem vivido um tempo de punição. Um tempo em que foi deixado de lado. Mas as coisas estão mudando nos dias de hoje. Voltando a 1948. O que aconteceu? Bem, vemos que Deus começou a agir, estabelecendo, Deus seja louvado por isso, estabelecendo a nação moderna de Israel. E antes dessa época, especialmente depois dessa época, ainda nos dias de hoje, como mencionei várias vezes nesta passagem, como os profetas, o homem, Deus está devolvendo o povo judeu ao Cordeiro. E o que Paulo sabe? Paulo conhece a profecia, portanto, ele tem a expectativa certa, ele sabe o que deve ser antecipado. Veja o que ele diz no versículo 15. Pois se a sua rejeição, o que ela trouxe? O entendimento, a reconciliação do mundo. O evangelho foi divulgado a todas as nações. Sabemos de uma coisa, antes da entrada de Israel no reino, pela fé no evangelho, voltando-se a Deus com fé por causa do tempo de angústia. Entendemos que, como está escrito em Mateus, por exemplo, em Mateus capítulo 24, capítulo muito importante sobre o fim dos tempos, no versículo 14, está escrito: antes do fim, é necessário que este evangelho do reino seja proclamado a todas as nações. Somente depois que for pregado em todas as nações, para lhe servir de testemunho, depois, então, esse fim virá. Profeticamente, estamos vivendo um momento muito significativo no cronograma de Deus, em que o evangelho tem sido pregado para a maioria das nações. Por isso, não é por acaso, mas pela providência de Deus, que nós vemos a nação de Israel e vemos a maioria do povo judeu em todo o mundo, que foi trazida de volta ao Cordeiro. Assim, Paulo diz aqui, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, potencialmente, o evangelho é pregado em todas as nações. E ele continua. O que será a aceitação deles? O que vai acontecer quando eles receberem o evangelho? Agora, preciso parar um pouco antes de dar a resposta para corrigir algo que muitas pessoas estão ensinando. De fato, há uma organização em Israel, e eu gosto das pessoas que fazem parte dela. Elas fazem um bom trabalho, mas elas estão ensinando algo que não é biblicamente verdadeiro. E não preciso dar o nome dessa organização. Vou apenas tratar da falsa doutrina. Veja o que eles ensinam. Eles dizem, com base apenas no que estudamos. Se essa rejeição do Evangelho de Israel trouxe, nós poderíamos dizer, um avivamento entre as nações, muitos gentios sendo salvos de todas as tribos e nações, povos e línguas. Deus seja louvado por isso. Então, o que a aceitação deles trará? Em vez de olhar para o texto e ver o que é,
Sabe o que eles dizem? Um avivamento maior. Eles dizem: apoiem-nos. Estamos trabalhando em Israel e quando trouxermos mais e mais judeus à fé, mais israelenses ao Evangelho, isso vai desencadear um tempo inacreditável de reavivamento em todo o mundo. Bem, eu gostaria que fosse esse o caso, mas não é isso que vemos nas Escrituras. Não é o que Paulo diz. Observa, nós precisamos sempre fundamentar nossa teologia no texto bíblico. Veja novamente neste versículo. Pois se a rejeição deles, ou seja, se eles foram deixados de lado temporariamente, sabemos que Deus levará as pessoas e as colocará no exílio por um tempo limitado antes de trazê-las de volta. Portanto, se essa rejeição deles trouxe a reconciliação do mundo, portanto, qual será a aceitação deles? A sua restauração. Prosseguindo, Paulo diz: senão o quê? Senão a vida dentre os mortos. E o que significa vida dentre os mortos? Bem, posso definir isso de outra maneira com apenas uma palavra: ressurreição, que é o que Paulo está dizendo aqui e usando uma expressão: vida dentre os mortos. O que isso significa? Ressurreição. E eu já disse muitas e muitas vezes para você que, sempre que a ressurreição é mencionada, trata-se do reino. A ressurreição se relaciona com o estabelecimento do reino de Deus. O que Paulo está dizendo e que nós estudaremos e será anunciado na próxima semana, mas que será realmente definido melhor bem na semana seguinte, quando concluiremos o capítulo 11 de Romanos. E Paulo está dizendo isso, que é quando Israel, aquele remanescente de Israel, vier à fé, o que devemos esperar? Que o reino de Deus se estabeleça. E quando ele diz: qual será a aceitação deles, se não a vida dentre os mortos, se não a ressurreição? O que vai acontecer? Um tempo de reavivamento? Não, porque eu digo não de maneira enfática. Porque quando Israel se reconciliar, veja, há um tempo para os gentios. Paulo fala sobre a plenitude dos gentios, e quando isso acontecer, como veremos, Deus vai voltar sua atenção para Israel, o remanescente vai ser salvo, e então o que vai acontecer? O reino de Deus irá se estabelecer. Bem, nós veremos isso cada vez de forma mais clara nas próximas 2 semanas, quando olharmos para o texto de Paulo na última parte do capítulo 11 de Romanos, um capítulo significativo que será concluído nas próximas 2 semanas. Que Deus te abençoe. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.